Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Jacó é aquele que luta pela bênção. O Jacó tem dons espirituais. O Jacó, no Velho Testamento, ele tem visões. Ele tem sinais de Deus. Ele tem evidências de Deus. Deus fala com ele. Deus se revela a ele. Deus se manifesta a ele. Ele é um enganador? Ele é um usurpador? O Jacó, sendo um homem com quem Deus fala, o Jacó tem medo. Quando se ouve dizer que o seu irmão vai matá-lo, o Jacó foge. Agora, o Jacó foge para não ser morto ou para não ter que ferir o seu irmão? O Jacó é um homem determinado. O Jacó é um homem que ouviu a bênção do seu pai. O Isaac colocou as mãos sobre o Jacó e disse: bendito seja os que te bendisserem, e maldito seja os que te amaldiçoarem. O Jacó ouviu isso. O pai dele disse que ele seria abençoado com o orvalho, com o trigo, com o mosto, com o vinho, com o azeite, com tudo. Mas havia uma bênção colocada sobre a vida do Jacó, é que o Jacó também seria portador de uma bênção. Bendito sejam os que te abençoarem, Jacó. Olha, é preciso ter muita consciência para viver a vida que o Jacó viveu. Por que o Jacó foge? O Jacó foge por causa do tempo. O Jacó foge porque ele sabe que os projetos e os planos de Deus, eles cumprirão na vida dele. Não importa quanto tempo passe, não importa por onde ele ande, se ele for o Jacó de Deus, ele terá sempre o cuidado de Deus na sua vida. O Jacó, ele vai sair ali da terra dos seus pais, logo depois da morte do seu pai, como fugitivo do seu irmão. Por instrução da sua mãe, ele vai viver na casa de um tio. Ali na casa do seu tio, ele vai prosperar, ele vai se enriquecer. Ali na casa do seu tio, ele vai se casar. O tempo vai passar. Só que quando ele estava fugindo para a casa do seu tio, ele para um belo dia e coloca a cabeça numa pedra e pega no sono. E pegando no sono, ele tem um sonho em que ele vê os céus, vê uma escada, anjos subindo e descendo. E ele chega à conclusão que aquele lugar é a casa de Deus. Isso vai transformar a vida dele. Porque ao mesmo tempo que esse homem está fugindo, esse homem está tendo revelações de algo que ele nunca imaginou. Os céus abertos, anjos subindo e descendo. O que significa isso? Cuidado de Deus sobre a nossa vida. Anjos subindo e descendo. Jesus vai citar isso no Novo Testamento. Você está maravilhado por alguma coisa, Natanael, que eu te disse? Você vai presenciar os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem. É a igreja vivendo essa experiência do cuidado de Deus. Ah, mas eu não vi nenhum anjo. Mas saiba que eles estão subindo e descendo, levando e trazendo da parte do Senhor para nós. Isso muda a vida daquele homem. Ele vai ficar entretido lá na casa do Labão, com muitas tarefas, muitas coisas, até que chega um dia que chega o momento de voltar. O momento de voltar é um momento de voltar para onde? É um momento de voltar para a terra da promessa. Qual que era a terra da promessa? A promessa que Deus fez para o Abrão, avô do Jacó. A terra por onde você peregrinar, eu vou dar à sua descendência. O Jacó é descendente do Abrão. O Jacó tem direito àquela terra. Então é hora de voltar para tomar posse da promessa, da bênção do Senhor. E ele vem cheio de estratégias, ele monta estratégias para ter um encontro com o seu irmão Esaú. Seu irmão não morreu. O seu irmão tem um exército com 400 mil homens. E ele está vindo
com ovelhas e cabras e jumentos, e não tem exército. Então ele vem pensando como que ele vai chegar diante do seu irmão. E ele vem criando estratégias, mandando presentes, criando alternativas. Mas esse homem ele vai se refugiar num lugar chamado Val de Jaboque. E ele vai colocar ali a sua angústia. E enquanto ele está naquele lugar sozinho, vai aparecer um varão, vai aparecer diante dele um anjo, e ele vai lutar com esse anjo, pedindo que aquele anjo lhe abençoe. E aquele anjo passa a noite inteira ali, debatendo com o Jacó, e quando o dia vai raiando, aquele anjo vai dizer para ele, deixa-me ir porque o dia está nascendo. E o Jacó vai dizer para ele, eu só te deixo se você me abençoar. E aquele anjo vai dizer para ele, qual é o teu nome? Essa pergunta é a mesma pergunta que o Isaac fez para o Jacó. Quem é você, meu filho? E o Jacó respondeu, eu sou teu filho Esaú. Aí você vai dizer para mim, mas você falou que o Jacó não enganou o pai dele. Não, ele não enganou, ele comprou a primogenitura do seu irmão. A primogenitura era dele. O Isaac não sabia, mas ele sabia, Jacó sabia e o Esaú sabia. Quem é você, meu filho? Eu sou o teu primogênito. Chega aqui perto de mim, deixa eu ver você. E o Isaac coloca as mãos nas mãos do Jacó, que naquele momento estavam cobertas com pele de animais, porque o Esaú era muito peludo. O Isaac vai perguntar para ele segunda vez, quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, teu primogênito. Chega aqui pertinho de mim, me dá um beijo, para que eu possa te abençoar. E no momento que o Jacó se aproxima do Isaac, o Isaac vai dizer, olha, a voz é do Jacó, mas o cheiro é do Esaú. Naquele momento, Jacó vestia roupas do Esaú. O Jacó está enganando o Isaac? Não. O Esaú deu direito ao Jacó de fazer isso, quando ele vendeu para o Jacó a sua primogenitura. Mas olha para mim, olha para você. Quando nós terminamos uma oração dizendo em nome de Jesus, nós não estamos fazendo a mesma coisa? Deus não está olhando para nós e dizendo, olha, é a voz do Roberto, mas o cheiro é do meu filho Jesus? A gente não faz a mesma coisa? Que dignidade há em nós se não é a dignidade dada por Jesus? Que testemunho há em nós se não é o testemunho dado pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado por Jesus? Que autoridade há em nós se não é a autoridade dada por Jesus quando ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Nós não fazemos a mesma coisa? Então é profético. Aquela questão do Jacó conversando com seu pai Isaac, utilizando naquele momento um acordo que eles sabiam, tanto o Esaú sabia quanto o Jacó sabia, é o mesmo acordo que eu e você temos com Jesus. Mas o que é mais maravilhoso é que se em algum momento isso significava para o Jacó alguma coisa mal resolvida, aquele anjo vai dizer para ele, o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel. Porque como homem, você luta com homens e com Deus. Porque você é obstinado a vencer. Porque você é obstinado a ser abençoado. A primeira bênção que o Jacó busca é a bênção do seu pai, do Isaac. E depois ele vai buscar uma bênção de um anjo. Uma bênção de alguém que vem em nome do Senhor. Uma bênção de alguém que dá significado para ele de eternidade. Eu só te deixo se você me abençoar. É isso que ele vai dizer para o anjo. Olha, o Jacó, ele nos ensina grandemente. Porque aquele lugar não era dele. Aquele lugar não é por merecimento.
Aquele lugar é um lugar de alguém que quer muito. É o lugar de alguém que lutou por aquilo. E isso precisa falar para nós. Que se nós vivemos hoje, século XXI, com todas as facilidades, com tudo à nossa mão, é momento de nós não desistirmos de lutar. Porque o pior lugar que a gente pode estar, querido, é na acomodação. O pior lugar para nós estarmos é conhecido na nossa geração como zona de conforto. O pior lugar para nós estarmos é num lugar onde a religião salva, a igreja salva, o homem da prece poderosa salva, o profeta que faz profecia de horóscopo salva, o curandeiro salva, tudo salva. É o pior lugar para nós estarmos. Agora, no momento em que se aproxima o dia do nosso encontro com Jesus, é momento de nós apegarmos com muita força a Escritura, a Palavra de Deus, as revelações do Senhor. Ainda que nós tenhamos vivido dias e dias de decepção e de medo e de angústia, nós não sabemos como será o amanhã, nós não sabemos nada. E nós saberemos menos ainda se nós não soubermos quem é Deus. Nós saberemos menos ainda se a palavra de Deus não tiver para nós o significado que a palavra de Deus tem. Palavra de Deus. Porque é momento em que ecoam muitas vozes. Há muitas vozes no mundo, muitas vozes ecoam no mundo. E o que nós temos ouvido? Então é preciso nós atentarmos com muita diligência as palavras ouvidas, para o que a gente sabe de Deus, para o que a gente sabe do projeto de Deus. O projeto de Deus é manifestado lá no livro do Gênesis, para que a gente saiba que Ele é capaz. Deus, quando fala de si mesmo, Ele fala: olha, vocês conhecem algum outro Deus? Traga aqui na minha presença. Qual é o Deus que, como eu, disse Deus, que anuncia o fim desde o princípio? Se vocês conhecem algum Deus, algum ser maravilhoso, algum Lúcifer, que é capaz de prometer alguma coisa e cumprir, traz aqui. Nós vivemos dias em que as pessoas estão encantadas com a série do Netflix. Como que o Lúcifer pode ser tão lindo, tão bonito, tão meigo, tão doce, tão maravilhoso? Muitas vozes se ecoam pelo mundo, muitas vozes, muitas distrações, muita coisa para nos tirar o sentido existencial em Deus. Isso não é uma questão de religião. Isso é uma questão de se saber quem quer ser. Ser de Deus ou ser do mundo? Ter a forma de Deus ou ter a forma do mundo? Carregar em nós as marcas de Cristo? É uma proposta interessante? Nós podemos dizer como Paulo: a partir de agora, ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. O Paulo, querido, era muito interessante, porque o Paulo, ele tinha marcas nas costas, marcas de chibatadas, que poderiam ser chamadas de as marcas de Cristo. O Paulo, ele trazia experiências de fugas, de perseguições. O Paulo tinha marcas nos seus pulsos e nos seus tornozelos de algemas, marcas de algemas, por causa da sua fé, por causa daquilo que ele dizia que cria, que ele acreditava. Onde estão as nossas marcas? Quais são as nossas marcas? Nós vivemos num país livre, num país que não pune com a prisão. Você seria preso? Se você tivesse que ser algemado em nome de Jesus, você seria algemado em nome de Jesus? Você tem certeza? É momento de olhar para nós. E no momento que às vezes alguns de nós nos escandalizamos com a obstinação do Jacó em negociar com seu irmão, em chegar diante do seu pai vestido de outro, nós estamos escandalizados com o Jacó. Como que ele mentiu? Mentirosos somos nós, que com toda a informação, toda a acessibilidade, tudo aquilo que nós podemos ter hoje,
nós negamos a fé, nós não suportamos as afrontas, nós não carregamos as injúrias, nós não sofremos. Nós somos enganadores, o Jacó não. Louvado seja o nome do Senhor.